Estamos dando agora início ao espaço em que a gente vai ouvir um pouco, né, sobre a literatura da Cristiane Sobral como narrativa de direitos humanos. Me chamo Gabriela, sou mestranda em Direitos Humanos pelo PPGDH na Universidade de Brasília, e eu pesquiso a poética da Cristiane Sobral como contranarrativa de direitos humanos. E trouxemos um pouco dessa discussão aqui para vocês, com a presença da Cristiane. Inclusive, inicio agradecendo a disposição dela de estar aqui conosco. Sei que vai ser uma tarde de muito aprendizado. E vou apresentar brevemente a Cristiane. Sei que provavelmente ela terá coisas a acrescentar, mas Cristiane é carioca, mora em Brasília há algum tempo, é mestra em artes pela UNB, onde também é licenciada em artes cênicas, é professora da Secretaria Municipal de Educação do DF, dirigiu por 17 anos a Companhia de Arte Negra Cabeça Feita, é atriz, diretora de teatro, escritora com diversas obras publicadas em antologias como Cadernos Negros e também publicações independentes como Dona dos Ventos, Não Vou Mais Lavar os Pratos, Terra Negra. E hoje a gente vai iniciar essa discussão. Antes de pedir que a Cris comece, só fazer uma breve contextualização, né, para iniciar o nosso diálogo. A gente, comumente, quando escuta falar em direitos humanos, a nossa cabeça já vem normativas internacionais, tratados, leis, e a gente não consegue pensar muito para além disso. E, historicamente, inclusive, esses direitos humanos que são ligados a essas tratativas internacionais, eles também partem de uma universalização, de um sujeito universal de direitos humanos, que é um homem branco, europeu, cristão, heterossexual. Só que, no entanto, direitos humanos, eles vêm de diversas fontes e eles estão em diversas práticas. Inclusive na literatura, e eles partem de vários contextos, porque esse sujeito universal de direitos humanos, ele não dá conta de todas as realidades, ele não explica tudo, ele não resolve todos os problemas. E aí, pensando nisso e caminhando, inclusive, junto com a Miriam dos Santos, é que a gente parte para essa discussão de que as literaturas, especialmente as literaturas de autoria negro-feminina, elas são fonte de teoria, elas são fonte de um pensamento intelectual, elas trazem uma teorização própria. E, dito isso, então, eu queria pedir para a Cris começar a comentar como é que ela, especialmente a partir da perspectiva de mulher negra, de autora, que trabalha tanto na direção quanto na atuação de teatro, como ela vê essa relação entre os direitos humanos e essa produção artística dela, especialmente com a literatura. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Gratidão, Gabriela. Parabéns pela sua trajetória impecável, sua trajetória que eu até aqui tive a oportunidade de conhecer e aplaudir. É para mim um momento de muita alegria poder conversar sobre um trabalho que tem sido o trabalho da minha vida, que tem sido o sonho da minha infância, porque eu, desde que eu me entendo por gente, como uma menina negra de um bairro de subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Coqueiros, eu sempre sonhei com a inscrição do meu corpo, do meu corpus, no ambiente literário e teatral. Então, pensar sobre direitos humanos é pensar sobre aqueles que muitas vezes estão de fora de um universo de direitos e também circundados por privilégios. Quando eu falo desse lugar da literatura, é importante pensar, só uma parte que eu também queria fazer, eu na Secretaria de Educação, atualmente, eu trabalho na Diretoria de Direitos Humanos e Diversidade. Então,
mais um local, mais um ofício para poder adensar essa nossa discussão. E pensando sobre direitos, é questão, e foi essa a questão principal, a primitiva, da Cristiane Criança, no sentido de olhar para o mundo e não perceber corpos de mulheres negras ocupando a sociedade de maneira equânime. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao hospital com a minha mãe, eu era muito pequena, e nós estávamos num local em que o acesso à saúde, o acesso à educação, estava geograficamente distante. Então, quando vendo a paisagem da cidade, agora me ocorre destacar o geógrafo brilhante intelectual Milton Santos, porque na minha cabecinha de criança, eu via a paisagem da cidade se modificando à medida em que nós íamos, a gente usava essa expressão, você vai lá embaixo, então lá embaixo era o local mais nobre, mais central da cidade do Rio de Janeiro. E conforme a gente ia se aproximando lá de baixo, eu comecei a perceber que a paisagem da cidade, as casas eram diferentes, elas tinham mais cômodos, elas tinham mais espaço, elas tinham um outro aspecto que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, eu aí comecei a pensar, por que nós que estamos aqui não temos direito, né? Por que eu tinha que viajar com minha mãe 3 horas de ônibus para chegar nesse outro lugar onde havia acesso à saúde, à educação? E olha que nós estávamos indo ao serviço público. Eu ia ao pediatra de um hospital público, que ficava mais próximo a 3 horas da minha casa. Então, nessa altura, pensar em produzir espaços literários e produzir espaços teatrais era mesmo um universo de ficção, posto que não haviam muitas referências naquilo que eu conhecia da televisão, que era o artefato cultural mais próximo, né? E também nos livros que chegavam até a minha casa, personagens negros e negras, ou mesmo mulheres, ocupando espaços de poder. Então, por que nós não gozávamos de direitos? Por que nós não tínhamos esses acessos? É muito comum, dentro do sistema em que nós habitamos, a atribuição individual aos fracassos. Então, é muito comum, inclusive, né, dizer fulano fracassou na vida. Quando nós não temos uma noção perspectivada de direitos, a gente não entende muitas vezes que aquilo não é um fracasso individual. É um fracasso coletivo, que muitas vezes é um contributo para a manutenção do status quo, um contributo para a manutenção dos espaços de concentração de renda no Brasil, um dos países que tem a maior concentração de renda no mundo. Então, manter essa apartação, manter essa individuação, nos faz questionar quem chega primeiro, se é o racismo ou o capitalismo, se é o machismo ou o capitalismo, se é o patriarcado patrimonial ou se é o capitalismo. Então, todas essas vértices, se a gente for pensar também no escopo da geometria por aí, elas vão, como o tal da física, vão se configurar num sistema constelar, que é esse quebra-cabeça chamado Brasil. E eu acredito nos caminhos da arte e da literatura dentro de seu arcabouço estético, como uma maneira de desenhar, ainda que na ficção, outros lugares de vida, outras opções de realidade, ainda que ficcional. Dá para a gente começar por aí, Gabriela? Não estou te ouvindo.
Não ouço. Não estou conseguindo ouvir Gabriela, mas já já a gente vai restabelecer. Ela me ouve, mas eu não ouço. Então, aproveito para dizer aqui para todo mundo que quiser deixar perguntas, comentários. É um prazer estar aqui falando com vocês. Me escuta Agora sim. Ah, maravilha. Então, Cris, nessa sua fala introdutória, né, você já abordou muito disso. Mas, se possível, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre as literaturas de rasura dentro dessa perspectiva dos direitos humanos, considerando assim, que sempre nas suas falas, na sua própria obra, inclusive, você faz esse convite para que a gente rasure o cânone, né? Isso. O que muitas vezes é chamado de literatura marginal, mas que aqui, como uma posição ativa, inclusive muito como uma marca, né, dos seus convites, a gente chama de literaturas de rasura. Então, eu queria que agora, se você pudesse, você comentasse um pouco mais a respeito de como essas literaturas de rasuras, elas podem ser narrativas de direitos humanos. Veja, na perspectiva da literatura brasileira, nós, pretos e pretas, compomos 0,4% do rol de autores. Então, vou repetir. No escopo da literatura brasileira, nós, pretos e pretas, compomos 0,4% do total de escritores. Então, pensar que mulheres também ocupam cerca de 27% do lugar de escritoras no escopo da literatura brasileira. Então, vamos falar matematicamente para a gente poder entender, embora sejamos 54,1% da população preta e parda do país, nós estamos muito distantes dessa medida quando nós falamos do direito de ser escritor, do direito de ser artista, do direito de construir uma carreira literária. Esse ano eu estou completando 20 anos que eu publiquei meu primeiro livro, que foi o livro Não Vou Mais Lavar os Pratos, que até hoje é uma publicação independente. E aí eu digo, eu tenho o direito de ser escritora. Para ser escritora, eu passo uma grande parte das minhas noites, madrugadas, finais de semana, postando livros para o correio. Embora a minha atividade não seja de postadora de livros. Então, isso é um exemplo do tanto que a nossa atividade profissional, ela fica ameaçada, ela fica vulnerabilizada. Então, o acesso ao direito de ser escritora, eu já tomei um tapa na cara de uma mulher não negra, numa das premiações que eu recebi por esse livro, porque ela me disse que eu era uma preta preguiçosa, que eu, como negra, não poderia jamais escrever um livro, Não Vou Mais Lavar os Pratos. Então, aí está explícito. Eu não tinha o direito de invadir um espaço da branquitude, inserindo o meu corpo dentro de uma espacialidade diferente daquela programada pelo sistema colonial, que é a ocupação de mulheres negras em espaços de servilidade e em espaços de trabalho doméstico. Então, eu lembro que ela ainda me disse, por causa de você, outras pretas vão entrar nessa, de que não podem mais lavar banheiro, de que querem estudar. Então, eu costumo dizer que essa mulher, ela assinou a minha carteira de trabalho como escritora.
Porque dentro daquela violência toda, ela me disse que eu poderia influenciar outras pessoas. Claro que talvez essa mulher não tivesse lido Angela Davis, nem Beatriz Nascimento, nem Lélia Gonzalez, mas eu li, e muitos que estão aqui comigo também leram, e sabem do que ela estava falando. Quando diz que o negro se mete. Então, por que ele é metido? Por que ele se mete? Porque ele não tem o direito de estar e é punido severamente, como nós podemos pegar aqui a biografia de vários autores negros brilhantes, como Nilma Barreto, Machado de Assis, seja de pele, de tez, a exemplo também da primeira romancista negra, Maria Firmina dos Reis, punidos pelo ostracismo a que suas vidas são levadas, em função da violência do racismo, assassinados, alcoolizados. Então, esses são os direitos aos quais nós somos subtraídos, né? Quando muitas vezes ousamos inserir os... Por isso que eu digo que é uma rasura, porque diante do cânone, a gente não tem condição ainda, nesse momento de 2020, de apagar o cânone para escrever uma outra história. Mais que isso, conseguimos rasurar, escrever por cima, reconfigurar essas letras que estão no jogo, o jogo padronizado do racismo. Porque, ao contrário dos que pensam que existe racismo reverso, nós não temos poder bélico, nem político e nem econômico para fazer qualquer tipo de racismo, posto que racismo é sistema de poder. Quem vai subalternizar racialmente precisa ter mais poder de fogo, de bala, de conta no banco, de política, coisa que nós, pretos e pretas, ainda não conquistamos nesse país. Então, pensar em direitos humanos dentro dessa perspectiva é importante também dizer, um dos maiores roubos dentro das nossas vidas é a desumanização. Então, como falar de direitos humanos para aquele que nem é humano, segundo o pressuposto racial? Então, desumanizar é uma estratégia ancestral, é uma estratégia colonial, é uma estratégia fundante da nossa nação, considerando as populações indígena e negra, pensando, claro, negro no plural, perceptível dentro do que é o gigante continente africano. Pode vir quente que eu estou fervendo, eu estou com um filho doente em casa. Vocês não imaginam a força que eu estou descobrindo dentro de mim. Porque eu acredito que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, essas batalhas, elas estão sendo... Eu não sei o que me para mais, porque tenho enfrentado situações reais de ameaça da vida do meu filho, muitas situações de racismo em hospitais. Então, o racismo não dorme. E nós temos que ser, sobretudo, muito intelectualizados, muito conscientes, muito moderados, para poder estar aqui batendo esse papo com vocês. Primitivo é o da primazia, é o que chegou primeiro, e não o inferior. Aproveito, inclusive, Cris, para agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Já tem sido muito potente, já tem sido muito importante te ouvir e já estamos aprendendo muito. Um beijo para a brilhante, inesgotável professora Renísia e a todos os estudantes que fazem parte desse grupo de pesquisa que tanto me honram com esse convite para estar aqui falando com vocês. Saibam que é muito especial manter uma mulher negra viva e atuante é um gesto de muita grandeza, né? Ter um momento no dia de 24 horas em que
Somos acolhidos e não rejeitados. Sem vitimismo, tá, gente? Porque se eu fosse vítima de alguma coisa, eu não estaria aqui para contar minha história. Verdade, muita gratidão mesmo por esse companheirismo e todo o apoio que a professora Renízia tem dado para esses espaços e essas discussões. E, inclusive agora, né, falando um pouco mais da sua história, eu queria que você falasse um pouco, já que a gente falou de uma forma mais geral dessas literaturas de rasura e de direitos humanos, como você visualiza a sua obra nessa relação entre literatura e direitos humanos, trazendo um pouco mais as questões da sua produção? Bom, eu fico muito assim capciosa de qualquer tentativa de me tirar a literatura e o teatro. Então, eu preciso dizer inicialmente que eu faço um exercício estético. E para isso, vocês vão pegar lá na Poética de Aristóteles, livro que é meu livro de cabeceira, e eu que achava Aristóteles o grande, o grandioso, fui mais a fundo para entender a cabeça desse cara, e aí eu descobri que Aristóteles, eu descobri não, eu que não sabia, né? Não descobri nada. Aristóteles estudou em Kemet, Universidade Egípcia Negra, e não foi aprovado. Pé, 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 pé. Então, nunca me disseram, no mundo acadêmico canônico, que Aristóteles tinha sido um fracasso dentro das universidades negras. Então, se, como sempre quiseram me dizer, que nós não estávamos preparados para ser intelectuais, porque a gente não conhecia nada, porque a gente não lia nada, então eu uso de muita ironia, porque eu já li, em um ano de 365 dias, 365 livros. Então, sou antropofágica. Eu leio todo mundo e como os bons, porque o mundo começou no continente africano. Então, eu tenho 9 livros publicados, com muita luta, que não é sozinha. Eu sou um corpo coletivo, sou um corpo matricial, matriarcal. Estão comigo todas as mulheres que me antecederam, nos seus fracassos e ausências, contando comigo para romper barreiras, e eu faço o que posso para honrar a minha ancestralidade e também o que não posso, é viver uma vida com propósito. Então, pensar em literatura e direitos humanos dentro do meu corpo estético, constituído nessas 9 obras, é pensar que trata-se de um desafio nacional. Porque as pessoas dizem, mas o que é literatura negra? Você faz literatura panfletária? E eu sempre respondo, panfletária é a literatura brasileira, que até hoje tem deixado a gente de fora. Esse é o maior exemplo de panfleto conheço, que eu já tive oportunidade. Maravilhosa, professora Renízia. Essa ideia de vitimismo, quando queremos exercer o direito de compartilhar a nossa leitura da vida, as nossas dores, que sejam, não é uma forma de silenciar? Claro, porque se o negro é desumanizado, quer dizer, escurecimentos necessários. Se o negro é desumanizado, ele não pode sofrer. Então, a questão é que nós negros não podemos sofrer, não temos, segundo o escopo estabelecido, o negro, para sobreviver, ele estava no tronco tomando chibatada em cima de chibatada e sobrevivia aquele que aguentava mais. Então, isso está no imaginário das pessoas. O negro denunciando seu sofrimento, ele não é uma pessoa que sofre, ele já se colocou no lugar de vítima, posto que negros são imbatíveis, não envelhecem, aguentam tudo. Esse é o imaginário que gira em torno dos nossos negrismos. Então, eu mesma disse, eu não vou ficar em silêncio, eu vou gritar que eu estou sentindo dor, porque isso caracteriza a minha humanidade. Minha humanidade não é caracterizada pela perfeição e pela capacidade de aguentar tudo. Isso é desumano. Então, se a senhora da casa de engenho tinha direito de chorar porque ela tinha marido, condições financeiras e etc e tal, até gritar porque o marido era mau, muitas de nós não tivemos essa oportunidade. Não porque não quiséssemos, mas por conta da realidade que nos cercava. Eu tenho um filho com minha filha. Como foi produzir
Renísia, foi uma das experiências mais ricas de minha vida, porque eu sou mãe por adoção de 2 crianças, e minhas 2 crianças são especiais. A minha filha tem um transtorno auditivo, então ela estava na altura que produziu o livro com 8 anos, e ela enfrentava muitas dificuldades na escola, até mesmo dificuldade de alfabetização. E eu, que sou professora de teatro, eu acredito que a alfabetização é um processo de uma vida, ela não termina. Então, uma criança não tem uma data X para terminar de se alfabetizar. A alfabetização é um processo que circunda as nossas vidas. Então, quando eu cheguei para dizer que minha filha estava publicando um livro, quem olhar no meu Instagram, @CristianeSobralArtista, vai ver que ela gravou um vídeo em que ela fala: as pessoas dizem que não fui eu que escrevi o livro, que foi minha mãe que escreveu. Mas isso não é verdade. Então, uma criança de 8 anos já está diante da síndrome do impostor. Quem nunca ouviu falar, coloca aí no Google negritude síndrome do impostor, que é uma síndrome que nos acomete também, fazendo com que nós neguemos as nossas potencialidades. E a todo momento sintamos até mesmo vergonha e uma sensação de não lugar, quando ocupamos postos de poder, de alegria, de positividade. Então, minha filha, eu como sou escritora, ela apareceu com a história do livro, e eu fiquei tão insegura, porque eu falei, gente, é minha filha, tudo que ela escreveu eu vou achar bonito. Então eu mandei para um editor, e não falei também que era minha filha, porque senão ia vir aquela história, filha de peixe, peixinho, porque definitivamente eu não quero estar aqui determinismo já em relação ao futuro da minha filha. E o editor me respondeu e disse, olha, esse livro é maravilhoso, tem que publicar, que criança é essa? E era a minha filha, que brincou com livros de banho, aquele livrinho de espuma, desde bebê. Então, a leitura de imagens, a leitura de vida, a leitura de realidades é uma coisa que nós praticamos. E ela é apaixonada também pelas letras. Então, eu queria fazer um livro infantil, e a minha filha tomou minha frente, ela que fez um, não fui eu só ajudei dentro da minha perspectiva editorial, né, que foi uma publicação independente, e tem sido um grande aprendizado, porque o livro chama Tainá, Guardiã das Flores. E minha filha me chamou e disse, mamãe, eu quero mudar o racismo, porque eu não aguento mais sofrer racismo nos parquinhos. Ela me chamou assim, francamente, me disse isso. Eu vou escrever um livro onde as pessoas vão entender que nós negros temos vida, temos família e somos felizes. E ela é zeladora das flores do país. Então, ela diz também, mamãe, esse livro é contra o feminicídio, porque as mulheres são como as flores. Os homens veem a sua beleza e querem arrancar e matar. Então, vejam, gente, uma criança de 8 anos que tem esse desempenho filosófico tão avançado para refletir sobre as questões femininas que são tão comuns na minha casa, na casa de vocês que estão aí, na casa de todos nós. Vamos lá, estou adorando que vocês estão mandando muita pergunta. A visão que existe de negros violentos vem desse movimento de sair da posição de vítima, se impor e se colocar como sujeito humano, ativo de direitos? Infelizmente, é uma das características. Porque nós temos casos de alcoolismo em muitas famílias negras. E uma reflexão que eu faço ao longo dos anos, principalmente quando se trata do masculino, alcoólatra, o tanto que esses homens, que eram os provedores das famílias, sofriam racismo lá no lugar onde eles trabalhavam, e por ser o macho, provedor, que tinha que ser o mais forte dentro da família, esse homem chega em casa e silencia o racismo que vive. E começa, até mesmo antes, quando a gente pensa nos negros escravizados e o tanto que eles apanharam, o tanto que eles sofreram, que não há um espaço para escoar esse... Porque um dos grandes totens do racismo é desmentir, né? Então, quando você fala, eu vivi uma situação de racismo, o racismo se mascara, né? Ele se mimetiza. Não, isso é coisa da sua cabeça.
Então, aí vai trazer tanto uma questão de violência, como uma questão de saúde mental. Pessoas negras vivem diante desse libelo de você não vai aguentar, você vai ficar louco, você vai ficar louca, porque parece que nós enxergamos uma realidade que só nós enxergamos. Até mesmo as pessoas negras com as quais nós convivemos, já que o racismo é um sistema, não é o negro que é racista, a sociedade é racista, a sociedade é machista, e ela faz com que todos, aqueles que entendem, que compreendem, são detectados como falha do sistema e precisam ser eliminados. Né? Então, por isso que a gente vê também, podem pesquisar as estatísticas de suicídio entre pessoas negras, inclusive grandes intelectuais, são estatísticas altíssimas. Parece que quanto mais você se enegrece nessa sociedade, maior é o seu desafio de bem-estar e de saúde mental e de qualidade de vida. Porque tem certos racismos que a gente não consegue mais silenciar, né? Então, a gente não... É a gente que é violento ou a gente vive numa sociedade violenta? Né? Até onde as pessoas vão continuar com essa história de que agora está tudo muito violento? Quem chegou aqui sendo assassinado, que é o caso dos nossos antepassados, nunca conheceu uma outra realidade que não fosse a da violência. Então, enquanto alguns estão entrando no navio negreiro da pandemia, nós já chegamos aqui nele, né? Então, eu fico dizendo, engraçado que tem algumas pessoas que estão vendo sofrimento agora na pandemia, sofrimento esse do qual nós nunca saímos, desde que aqui chegamos. Síndrome do impostor, né? O negro chega no lugar, eu, por exemplo, falei em Harvard ano passado. Então, você tem vergonha de admitir os seus lugares de êxito. Eu não é comigo não, porque isso não existe, né? Eu, como uma criança pobre que passou fome, órfã, adotada, etc. e tal, sou uma negra fracassada, porque eu deixei de cumprir uma série de pressupostos para meninas negras. Eu tive uma resiliência, graças a vários fatores aí que a gente pode elencar, não é um mérito individual, isso me entristece muito, inclusive, as existências exitosas de mulheres negras que são colocadas como critério de exceção. Porque muitas cristianas gostariam de ter chegado comigo. Muitas. Amigas da infância, das quais eu me lembro, e que infelizmente não vieram comigo. Então nós ficamos sozinhos nesses espaços totemistas, no pódio da solidão, e vivendo 24 horas as tentações enganosas do embranquecimento. Refletir não é reclamar, tá, gente? Vamos pensar sobre isso. Reflexão não é reclame, nem desmame, é consciência. Sim, maravilha. Acho que antes da gente prosseguir, ver se tem mais alguma pergunta, né? Inclusive reforçar isso que a gente já disse desde o início, que fiquem à vontade para perguntar. A gente está aqui num espaço muito produtivo e muito importante dessa troca, né? Cristiane sendo muito generosa aqui com a gente de tudo isso. Só ver aqui, verificar se tem mais alguma pergunta ou se alguém... Eu vou dar um exemplo, Gabriela, de síndrome do impostor. Perfeito. Lembrando que qualquer um de vocês que quiser adquirir meus livros, pode anotar o meu Instagram, se as meninas puderem colocar aí, @CristianeSobralArtista. E, olha, já estão falando para mim, o tapete voador, vou falar, estou lembrando aqui que eu não falei disso. Podem pedir os livros, a gente entrega com delivery, segurança dentro da pandemia, com motoboy, tudo direitinho, chega até vocês o livro, e também a gente manda para quem está fora do DF, a gente manda pelos correios. Então, um exemplo da síndrome do impostor, se vocês lembrarem quando nós éramos crianças, a gente sempre, criança sonha, né? E era para a gente sonhar até hoje. Mas a gente, quando é criança, a gente fala, eu quero ser médica, eu quero ser advogada, eu quero ser juíza. E eu, nessas coisas de Uber, com meu filho, que, como eu falei para vocês, meu filho é especial, e ele fala muito, até porque desde pequenininho que a gente vai para médico, que ele quer ser médico, porque ele acha que é muito importante ser médico, porque ele, assim, é como eu, né, que eu digo assim, que quando eu fiz meu mestrado, eu fiz agradecimento para os meus médicos,
porque só consegui chegar aqui por causa de todo um cuidado coletivo. Então, eu agradeço muitas vezes aos meus médicos que me ajudaram até cruzar, né, essas fronteiras do racismo. Quando eu comecei a entender as minhas fragilidades, eu comecei a caminhar mais. Mas aí, uma vez, um motorista de Uber virou para trás e falou assim, nossa, o seu filho, ele é tão sonhador, né? É tão otimista. Isso, as pessoas têm que ser sonhos, menino. Então, assim, dizendo de maneira bem clara, né, agora é o clara mesmo, que o menino estava viajando, porque como assim, né? Uma criança especial, negra, vai ser médica. Né? Então, rindo, falando, já tive a sua idade, eu achava que ia ser tudo, continuo achando, né? E é importante pensar nisso sobre a síndrome do impostor, né? Que é esse lugar onde nós não podemos sonhar, onde, né, as pessoas perguntam, mas você é atriz, escritora, cantora? E eu sempre disse, não, né? Tinha vergonha de falar sobre isso. Tapete voador, como é que eu construo as narrativas? Eu fui uma criança que gostava muito de quebra-cabeça. Então, eu tinha essa ideia de que tudo era muito confuso e precisava ser montado e remontado. Então, quando eu escrevo as minhas narrativas, eu penso nessa perspectiva de multiplicidade, multidimensionalidade dos personagens. Porque no teatro, eu sempre via essa estética maniqueísta, de gente boa e gente má. Mas a perspectiva de humanidade é ter todas essas arestas, né? Do bem e do mal, e sem visão de pecado nem culpa. Quando você começa a contemplar o ser, dizendo assim, olha, cada um é o que é, cada um é o que pode ser. Então, sem julgamentos, só um instantinho, só um segundinho, tá? Um segundo. Pessoal, me ajudem, por favor. O Mário está na porta, e a médica já está no canto. O número dela está aí no seu WhatsApp. Por favor. Só um instantinho. Gente, eu estou no meio da live. Estou de volta. Mamãe de volta na área. Eu dou curso de escrita, tá, gente? Porque eu estou abrindo a caixa preta de 20 anos como escritora. Então, estou abrindo minha caixa preta, Caroline, para falar dessas questões, de como que constrói a narrativa. Eu tenho muitos manuais que eu leio, inclusive vou mostrar um para vocês aqui, que se chama A Bíblia do Escritor. Então, teve uma hora até que eu fiquei meio confusa, porque eu falei, gente, eu sou escritora ou sou estudiosa da escrita? Porque eu amo pensar sobre o processo de criação. Eu digo que eu, como mecânica, sou aquela que fica bem suja, dentro da oficina o tempo inteiro. Então, esse lugar de pensar os caminhos da escrita, pensar como que a Biblioteca de Alexandria está aqui em cima, mas como que a gente coloca a mão e pega esses livros, é um ofício, é uma coisa que me interessa muito no ofício de criativo, sabe? Pensar sobre a criação, que é um luxo, né, gente? Nessa questão de direitos humanos, pensar que nós também conduzimos processos estéticos. Também falamos sobre o nosso fazer. Eu faço mentoria para outros escritores, né? Atualmente, até uma notícia de surpresa, eu sou jurada do Prêmio Jabuti, né, de literatura. Estou sendo agora dessa edição. Não, tá tudo bem, eu só dei uma saidinha aqui por uma questão de logística,
Mas meu filho está aqui com enfermeira, tá tudo bem cuidado. Tá tudo tranquilo. Estou aqui com vocês. Não estou te ouvindo, Gabriela. É porque as meninas tinham colocado aqui. Voltou. Tô dizendo assim, a última pergunta que você tinha respondido tinha sido a da Caroline, e a gente tem mais uma pergunta, da Ariela. Ela pergunta assim, Cristiane, como combater esse racismo? Acabei de ler uma reportagem sobre as Karens, contudo achei violento. Como militar, ser antirracista de forma a construir uma sociedade melhor. Então, Deixa eu entender aqui. Que reportagem é essa? Desculpa, não sei. Eu confesso que também não... Sobre as Karens? Não sei o que é. Não sei, gente. Quando eu não sei mesmo, tá? Eu não gosto de falar no vazio, não. Se puder me ajudar a explicar, mas assim, eu não fico falando sobre nada, não, porque o nadismo é muito caro para nós. Então, não posso falar a respeito. Cris, na verdade, assim, os comentários aqui para mim, eu estava acompanhando, mas eu queria também dar um depoimento, né? Vendo muitas pessoas aí dando... Queria muito que você falasse, Gabriela, que eu sou louca para falar de mim, então você pode me ajudar melhor, você sabe como eu sou. Que você tocou na escrita criativa, então eu queria dar um depoimento de quem participou, né, da sua oficina. E assim, foi, acho que mais uma vez, falar sobre essa generosidade tamanha que foi de dividir tudo que você sabe, toda a sua bagagem. E como para mim, né, foi extremamente importante essa escrita, inclusive essa escrita que se desprende de todas essas normativas que são postas por esse cânone. E o quanto foi inspirador e o quanto eu me descobri muito na escrita com você, no processo da escrita dos textos. E também, assim, quando você estava contando a história lá do Uber com seu filho, que você falou dos sonhos, né? Acho que seus livros também sempre me inspiram e me relembram muito que sonhar é importante para realizar também. E é mais, assim, esse depoimento de quem tem lido muito essas obras e de quem tem participado também desses espaços. Aí você me fez lembrar de duas coisas. Primeiro, eu estou lançando o meu prefixo como editora. Então, uma galera que fez o curso comigo, que eu estou ministrando oficina desde maio, desde quando começou a pandemia, já foram, acho que 11 turmas de oficina. E um grupo foi convidado a participar do Formação Literária com Publicação. Então, nós estamos, por essa minha macro, sonhadora e louquíssima editora, fazendo duas obras. Uma antologia de contos, da qual a Gabriela faz parte, maravilhosa, vai ser lançada agora em novembro, e tenho muito orgulho de estar trazendo esses escritores incríveis à luz, né, como parteira mesmo, que eu já falei para vocês a história de minha mãe, que era parteira. E o segundo, pasmem, uma antologia Brasil, São Tomé e Príncipe, que eu ministrei só para alunos de São Tomé e Príncipe, que tem poesias em português, em forro e em crioulo, que eu estudo banto, não sou obrigada. Então, gente, pensa a alegria de fazer um livro em forro e crioulo. Se você não sabe quem são essas línguas, a gente tem que ficar muito preocupado, porque nós temos quase 300 línguas indígenas, né? Então, lá em São Tomé e Príncipe, país africano que também fala português, conseguimos fazer essa ponte internética e um apoio da Embaixada de São Tomé e também do Centro Cultural Português, Embaixada do Brasil em São Tomé e Centro Cultural Português, que financiou essa oficina, porque ela foi gratuita para os estudantes. Quiçá estamos vendo que é a primeira antologia publicada no país. Então, estou tendo esse direito humano de colocar o pezinho em solo africano novamente para trazer livros, né? Está sendo um rebuliço, porque
com essa pandemia, a gente está pensando em estratégias mesmo, né, para difusão, e aí já anuncio para a galera da UNB que quiser pesquisar sobre esse livro, sobre essas coisas, que é um material de pesquisa muito rico nessas 3 línguas. Mulheres brancas que abusam de seu privilégio criaram mais um rótulo. Como combater os rótulos sem criar outros rótulos? Eu acho que é inevitável, né? Assim, quando eu entrei na universidade, que eu queria escrever em negrês, que eu falava muito assim de combater os estereótipos. Eu pensava em ser possível produzir criativamente sem estereótipos. Mas não tem como, nós estamos impregnados, né, por essa realidade que é de 2020. Então, quando a gente se movimentar, a gente vai movimentar tudo, os nossos preconceitos, até porque nós temos toda essa riqueza e pobreza no subconsciente, né, que a gente não acessa isso de uma maneira tão objetiva, então é inevitável criar outros rótulos. Violência está aí, gente. Ninguém vai criar violência nenhuma. Violência está posta. Então não há movimento que possamos fazer que vá criar mais violência. A questão é que muitas vezes as pessoas começam a perceber a violência, que antes, porque uma das questões da violência é se mimetizar. Então as mulheres que sofrem violência e que não denunciam, um dos grandes sintomas da violência é você não perceber que está sendo agredido, por conta da manipulação que é mister daquele que é o agressor, né? Então, leiam sobre síndrome de Estocolmo, aparece muita contradição mesmo, né? Nesse processo em que a gente parece que está mudando as coisas, e como assim o mundo todo está caindo? Como assim a gente está passando por certas situações? Mas isso faz parte do jogo de esconde-esconde, em que a mudança é um dos movimentos mais difíceis do ser, né? Então não é fácil mudar, nem de casa, nem de cabelo, nem de rua, não é fácil mudar de nada, quanto mais mudar de parâmetro social. Renisa, realmente, eu tive oficina que eu ministrei em Angola, na Guiné-Bissau, em Moçambique também em 2019, isso é um privilégio, isso sim, né, falar desse privilégio, e para mim tem sido incrível, mas é uma experiência de caça, sabe? Porque lá em 2004, eu fiz a primeira viagem internacional da CIA de Arte Negra Cabeça Feia em 2004, e nós fizemos uma temporada internacional de um espetáculo que eu tenho, que eu ainda não publiquei, que se chama Petardo, Será que Você Aguenta? Então, lá em 2004, nós que éramos um grupo de artistas negros, estávamos tirando passaporte e cruzando o continente. Poxa, seriam tantas experiências fantásticas. Eu dirigi 150 atores em 2 elencos de 75 cada. Então, em 1998, comecei a CIA de Arte Negra Cabeça Feita. E fui, e ainda sou, uma das primeiras mulheres negras a enfiar o pé nesse campo da direção, porque é um lugar muito masculino e é um lugar muito embranquecido. Quem faz curso de arte no Brasil, já foi feita pesquisa sobre isso, são as famílias com maior renda per capita, que inclusive se dá ao luxo de ter um artista na família, né? Porque nós, de famílias pobres, eu digo que eu fiquei órfã, foi uma tragédia, mas foi o meu grande sucesso, o fracasso, porque aí eu tive liberdade para fazer arte, né? Por conta dessa perspectiva de abandono, mas dentro de uma sociedade onde você vive sendo abandonado, muitas vezes pode ser, como o Frantz Fanon fala, o colonizado gosta de correr. Então, quando a gente assume que está correndo e fugindo, mas que a gente é bom na corrida, e que cair, né, já é um sintoma tão comum, eu digo sempre, a grande dificuldade para negros e negras e mulheres, a questão de direitos humanos, é você assumir que pode vencer, porque já está impregnado na nossa história, inclusive na nossa psique, um script de fracasso. Então, quando você começa a perceber que você pode vencer, aí vem a síndrome do impostor e uma série de outras síndromes de autossabotagem, onde nós mesmos não somos culpados, vamos tirar a culpa, mas somos personagens dentro desse jogo de dividir para melhor reinar, que o racismo conjuga tão bem. O que seriam nossas línguas maternas?
Sim, o português que nós falamos, ele tem 22% de línguas banto, do tronco banto. Quimbundo, Umbundo, Nganguela, Kikongo, Chokwe. Né? Esses dias eu fiz uma live lá com os meus irmãos angolanos e eu estava lembrando dessas línguas, que eu trabalhei 12 anos para a Embaixada de Angola. Né? Estava lembrando que eu estudava essas línguas e era tida como louca naquela época, porque não tinha nem com quem conversar sobre esse assunto. E hoje eu estou tendo esse privilégio de estar aqui com vocês, trocando essa prosa. Que seriam das nossas línguas maternas. Exatamente. A mulher negra é a grande intelectual do planeta, né? Somos nós que, se os homens estão aí nos espaços de poder, eles foram criados por mulheres, e sobretudo mulheres negras. Então, as nossas ancestrais, elas estavam nas casas chamadas grandes, né? E foram elas que cuidaram. Então, se esses homens... Digo, é muito triste que a sociedade não reconheça, né, a primazia da mulher negra enquanto produtora de toda essa riqueza branca que a nossa sociedade dispõe. Temos mais perguntas? Então, acho que a gente, já que não temos mais perguntas, né, e estamos chegando aí a 1 hora, a gente se encaminha para o final da nossa conversa. Queria, assim, mais uma vez agradecer pelo quanto foi produtivo, pelo quanto foi importante essa nossa conversa, inclusive dessa percepção, né, da gente poder visualizar nas suas palavras. E acho que especialmente para quem conhece as suas obras, e aqui aproveito para fazer esse convite a quem não conhece, de que leiam Cristiane Sobral. Como ela disse, é fácil, né, adquirir as obras dela, está aí no Instagram, o banner inclusive está aí. De como as literaturas de rasura, né, especialmente essas literaturas de autoria negro-feminina, e a sua obra tem um destaque muito grande no contexto da literatura brasileira atualmente, o quanto elas são narrativas de direitos humanos, são contra-narrativas, o quanto a gente consegue ver essa rasura ativa, e queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua generosidade. Agradecer também ao Instituto de Pesquisas em Políticas Públicas, História e Educação das Relações Raciais e Gênero, coordenado pela professora Renísia, que pensou coletivamente todos esses espaços. Agradecer Maiara, Débora, Beatriz também pelo apoio que nos deram. Mas estou vendo aqui que tem mais perguntas. Convidar vocês para participar de uma rifa que a professora Odailta Alves, lá do Recife, está fazendo, de 32 livros de autoras negras. Gente, vocês que são pesquisadores, vocês podem ser os tops dos tops dos tops mais. Com 32 livros de autoras negras, isso pode mudar a vida de qualquer um. Então, entrem lá no Instagram da professora Odailta Alves. Eu não sei, Gabriela, de cabeça como que é o endereço do Instagram dela, porque ela está fazendo essa rifa em prol do tratamento de saúde dos meus filhos, tá? Então, cada númerozinho custa R$15. A rifa vai até o dia 1º, quando nós vamos fazer uma live de sorteio de agradecimento para todo mundo que participou. Eu vou pedir para colocar o link aqui nos comentários. Pronto. Alguém me perguntou como funciona o processo de escrita em momentos difíceis. Shirley, acho que é Shirley, né, que fala. Eu nunca escrevi em momentos fáceis. Nunca. Eu não conheço esse lugar. Eu não conheço o processo de escrita. Eu digo assim que é eu não sei nem como te dizer, mas eu nunca escrevi em situações fáceis, oportunas. Pelo contrário, assim, quanto mais eu fui me metendo, parece que as coisas foram se tornando... Eu vivo uma realidade que às vezes eu falo, gente, o que é isso?
É o Labirinto do Fauno, Desafio do Herói. Vou ler a tragédia grega para tentar entender, porque nunca escrevi em momentos que não fossem difíceis. Então, escrever muitas vezes é a minha estratégia do correr, como eu falei para vocês, do Frantz Fanon. Quem não viu o filme Corra, também fica aí uma dica muito preciosa. Então, para mim, o processo de escrita funciona em momentos difíceis. Mas aí não é só para falar da questão do racismo, né? Eu acho que o conforto, dentro de uma perspectiva capitalista, ele é um grande inimigo das nossas realizações, né? Então, o ser humano, ele gosta do quentinho, do confortável, e às vezes isso aí é o que mais imobiliza a gente para estar realizando coisas um pouquinho mais, né? Eu sou daquela que fala assim, quando você chega no ápice, você pensa assim, não, ainda tenho mais um pouquinho para dar. Eu sou lutadora de Muay Thai, então esses dias eu estava até pegando aqui minhas luvas, pensando, falando, gente, o que é aquele negócio? Eu gosto muito de um escritor japonês chamado Murakami. Então ele fala que para escrever ele corre, faz culpa, tem vida saudável. Então estou meio que virando um monge, né? Faço meditação, yoga, um monte de coisa. E eu acredito que tudo isso tem me apetrechado para também entender essas dificuldades dentro de uma outra perspectiva. Dentro da perspectiva ancestral, a Mutuê, né, que é a cabeça, é soberana. Então, nós temos que estar preparados para enfrentar com responsabilidade e com estratégia. Tem que ser capoeirista, né, gente? Você tem que estar sabendo como que, se você for batendo de frente o tempo todo, você se arrebenta. É verdade. Então, a gente colocou aí o link da rifa, inclusive alertar, né, para quem se interessar que eu falei com ela esses dias, ela me disse que estavam acabando os pontos, então é bom que quem se interessar vá logo, porque já está inclusive uma segunda edição, né, da rifa, ela me falou. Isso, exatamente. Então, quem se interessar, corre lá. Eu sei que eu não estou falando para vocês, porque vocês não são assim, mas pensa, se você passou a vida inteira lendo autores não negros, que tal reservar um ano só para ler autores negros? Todo mundo vai dizer que você está louco, mas aí você responde assim, se eu passei a minha vida inteira lendo autores não negros, um ano lendo negros é pouco, né? Então, quer pensar em atitude antirracista? Não importa. Branquitude, nós precisamos de vocês. Se vocês estão nos espaços de poder, nós não vamos chegar a lugar nenhum sem esse ombreado, né? Sem essas outras pessoas que têm acesso rolando com a gente. Porque o que está em jogo é o futuro da nossa humanidade, é o futuro do nosso país, não é o futuro do negro. A gente não luta em prol do negro. É uma utopia, sei lá, mas é uma perspectiva de pensar em uma sociedade onde todos nós habitamos, né? Onde nós possamos habitar com mais humanidade. Essa perspectiva de igualdade, que ela seja esfaqueada mesmo para sempre, sem dó nem piedade, para que a gente possa entender que é preciso equidade, é preciso entender onde cada um de nós está no pódio da corrida, né? Quando a corrida começa, onde cada um de nós está posicionado. Sim, fundamental. Então, reforçando, né, que o link foi colocado aí, e ver se tem mais alguma pergunta. A última você respondeu, né, que foi sobre o processo de escrita dos momentos difíceis. Queria saber, então, se você gostaria de comentar alguma coisa para que a gente se encaminhe para o final. Eu quero agradecer. Agradecer para mim significa deixar a graça descer. Então, eu tenho muito amor, porque o amor é a minha grande arma para enfrentar todas essas questões. Se eu não tivesse amor, nada seria, né? E aí, o amor não é inocente, tá, gente? O tempo da inocência acabou. O amor é um dos sistemas mais complexos que poucos poderão entender. A humanidade tem cor, infelizmente. Pensar que a humanidade não tem cor, de uma certa forma, é manter essas realidades. É preciso que a gente enxergue a cor da humanidade para poder fazer jus a quem de direito. Porque quando a gente homogeneiza, a gente continua dentro daquilo que
perpetua as desigualdades, né? Entra num presídio, entra num manicômio, que todo mundo vai ver qual é a cor das pessoas que estão ali. Então, a humanidade tem cor. E uma cor foi escolhida para habitar a primazia e os privilégios e os lugares de riqueza e poder. Então, nós não estamos heterogêneos dentro do espaço do mundo, e nós precisamos estar. Eu sou forte não, eu sou fraquinha. Quanto mais fraca eu fico, mais forte. Então vamos descobrir as nossas fraquezas. Eu só costumo baixar minha cabeça para o sagrado. Diante do restante, eu estou de pé. Mesmo que eu tome uma rasteira, mas vamos levantar de novo, vamos achar o caminho. Muito obrigada, professora Renísia. Claro, todos precisamos conhecer pontos de vista diferentes. O diálogo é o grande pressuposto da nossa humanidade, né? Então, não é questão de quem tem a verdade, porque o tempo é o senhor das verdades. Eu sempre digo, eu não tento impor verdade. O tempo é o senhor das verdades. Então, vamos deixar que o tempo se anuncie para cada um, na medida do que cada um pode captar dentro do seu tempo. Porque todos levamos um tempo para enxergar, perceber os ensaios sobre a cegueira que nossa sociedade produz e perceber que uns enxergam mais e olhar é diferente de ver. A bênção para quem é de bênção, axé para quem é de axé, aleluia para quem é de aleluia. Sou uma pessoa de luz. A cada dia tenho procurado realmente acender essas luzes interiores, porque são elas que me blindam de toda a maldade. Salve Jorge, salve a força das crianças nesse nosso mês de setembro. Agradeçam as mães de vocês, onde quer que elas estejam, aos pais. É um princípio de sabedoria. Equipe maravilhosa, um beijo para todos. Quando a gente se encontrar pessoalmente, eu dou um beijo. Professora Renísia, muito obrigada. Gabriela, linda, maravilhosa, rainha. Obrigada pela presença de todos. A gente que agradece, Cris, mais uma vez. Agradeço também a presença de todos que estiveram aqui para dialogar, que perguntaram, interagiram. Foi muito importante. E, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sejam multiplicadores. Falem dessa live para os inimigos, porque eles são ótimos para propagar a palavra. Fale para os amigos também. E vamos multiplicar as boas novas, que elas cheguem. Obrigada, meninas. Obrigada a todas. Desculpa qualquer incômodo, qualquer transtorno e qualquer reflexão excessiva. Fiquem em paz. Obrigada. Eu vou correr, viu, Gabi? Porque eu tenho que botar minha filha aqui numa consulta. Depois a gente fala. Muito obrigada. Beijo. Beijo.